papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quanto vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, outro serve à humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça. Ai, que gostoso começar o programa aí lembrando as palavras do saudoso Monteiro Lobato, né, que tão bem falou dessa profissão, farmacêutico. Dia 20 de janeiro a gente comemorou o Dia do Farmacêutico e o programa Encontro Saudável também vai fazer a sua homenagem através de uma convidada muito especial, nossa querida Cássia Tomás, que eu recebo aqui no nosso cenário da Lelena Home Design. Tudo bem com você, Cássia? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, fico muito grata, é uma felicidade muito grande poder falar um pouquinho hoje da nossa profissão, a importância do farmacêutico nos dias atuais, na saúde. Muito obrigada. Que bom! E a Cássia está aqui, é mamãezinha nova, né? Tá com a pequena Laura em casa, daqui a pouco acho que ela aparece por aqui, né? Sim. Com o papai, porque não fica muito tempo longe. Mas eu queria saber, como é que você escolheu, por que você escolheu a profissão de farmacêutico? O que te encantou nessa profissão? Se você teve influência de alguém da família ou de algum conhecido, como é que foi essa opção? Olha, Soraya, foi engraçado. Eu sempre pensei em trabalhar na área da saúde, mas desde pequena, assim, algumas recordações que eu tenho, eu brincava com frasquinhos de medicamento vazio, tudo mais, então eu sempre tive essa propensão para a saúde. Eu gosto muito do cuidado com o paciente e nessa fase de escolher uma profissão me encantou a farmácia, o gosto pelo medicamento e também por influência do meu pai, que na época pensava farmácia é um curso que às vezes te dá a possibilidade de ter, ele me dizia a possibilidade de ter um comércio, talvez. Olha. Quando eu fui fazer faculdade, eu pensava em ter a minha farmácia, né? Eu fiz faculdade de farmácia pensando em ter a minha farmácia. Com o tempo, passou a faculdade, o mercado mudou muito, a situação econômica em geral mudou, a farmácia hoje, ela pouco está na mão de pequenos farmacêuticos, né? A grande maioria são grandes redes, então mudou um pouco o segmento no decorrer do curso. Mas quando eu fui para a faculdade, eu fui com a intenção de ter a minha farmácia, de ter o meu cantinho. Depois mudou, hoje eu atuo na área de farmácia hospitalar, na clínica, já atuei também na área de manipulação, na área de laboratório, então mudou um pouquinho, mas no início a ideia era essa. Qual que é a importância hoje do farmacêutico nessa linha de atuação, nas clínicas, por exemplo? Você hoje atua como farmacêutica da Gastroclínica Cascavel. Qual que é a importância de ter um profissional dessa área numa empresa de saúde como a Gastroclínica? Certo. A profissão, o farmacêutico, Soraya, ele é um âncora, porque ele faz um elo muitas vezes entre o médico e o paciente, né? O farmacêutico é aquele profissional que na maioria das vezes ele está lá atrás escondidinho, ele fica lá atrás, ele não aparece muitas vezes, porque não é aquele profissional que vai fazer o primeiro contato com o paciente, que vai fazer o diagnóstico, ele vai muitas vezes auxiliar o médico, né? O farmacêutico, ele auxilia, por exemplo, o médico faz o diagnóstico, muitas vezes para finalizar, para fechar esse diagnóstico, como eles mesmos falam, eles precisam de um exame laboratorial. Quem faz o exame laboratorial é o farmacêutico. Então o farmacêutico está em várias áreas da saúde, nas análises clínicas, que vai fazer o exame, que vai ajudar a determinar certa doença, certa patologia. Está na área da dispensação, que seria o balcão da farmácia, que também tem uma função muito importante, porque nesse momento o paciente muitas vezes saiu do médico, ele tem uma receita, a forma como ele vai tomar esse medicamento, ver se não tem uma interação com algum outro medicamento que ele tome. Isso muitas vezes não é feito pelo médico, porque às vezes o médico tem o diagnóstico dele e o paciente tem outras patologias associadas. Então isso é função do farmacêutico, fazer essa interação, a gente chama isso de atenção farmacêutica, que é verificar todos os medicamentos que o paciente toma, orientar o melhor horário, se tem interação com algum alimento, como que ele vai fazer o uso daquele medicamento, a importância dele seguir os horários, a importância de seguir o
tratamento até o final. Isso é um trabalho muito meticuloso, né? De paciente. É muito importante paciente. e é determinante no sucesso do tratamento do paciente. Esse é o trabalho do farmacêutico lá do balcão. Então a gente começou com o farmacêutico que auxilia no diagnóstico, a gente vai para o farmacêutico que auxilia para que o tratamento seja realmente efetivo. A gente tem o farmacêutico da manipulação, que vai aviar o medicamento, muitas vezes numa dose específica para aquele paciente, ou numa forma farmacêutica, o paciente não consegue tomar o comprimido, vai fazer um xarope, ou alguma coisa que não tenha disponível no mercado. Tem o farmacêutico da indústria, que está por trás de toda essa cadeia da indústria farmacêutica. Tem o farmacêutico da indústria de alimentos. Então, assim, é uma profissão ampla e que está por trás de muitas coisas e auxiliando o médico em muitas vezes no diagnóstico. Na área hospitalar, na área da clínica, também tem a questão, muitas vezes o médico precisa de um antibiograma, saber o paciente resistente, que o paciente hospitalizado, muitas vezes ele está mais debilitado, ele tem uma situação mais complicada. Então, um farmacêutico clínico também ajuda nisso. Aquele antibiótico realmente está sendo efetivo, não está? O que a gente precisa fazer? Trabalha na questão do controle da infecção hospitalar. Tem toda essa questão de custo-benefício do medicamento, que também no hospital é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você precisa que um medicamento tenha um custo que seja de acordo com as condições, de acordo com a realidade, sem que se perca a efetividade do medicamento. Puxa vida. Então, ele busca que você tenha o melhor custo por um benefício que seja o melhor possível para o paciente. Então, muitas vezes o farmacêutico não vai optar, não vai padronizar o mais em conta, o mais barato. Ele vai buscar, dentro do que tiver de melhor para aquele paciente, o melhor custo-benefício. Então, é uma cadeia aí de coisas que vão se somando e agregando até chegar ao resultado final. Aquela imagem do farmacêutico atrás do balcão, sentado, esperando o cliente chegar, né, para ver a receitinha, né, a prescrição da medicação e fazer somente a venda. Olha aí, a Cássia acabou de fazer uma explanação incrível de todo o trabalho que esse profissional da saúde é responsável e que executa muito bem, né? E como você vê a profissão do farmacêutico no mercado atual do Brasil? Olha, Soraya, é difícil, como qualquer profissão, o início é difícil, a colocação é difícil. Você conseguir realmente colocar o que você aprendeu na faculdade, a essência da profissão, que é o cuidar, muitas vezes é difícil você conseguir chegar no paciente. Às vezes no dia a dia, na correria, na cobrança, na rotina, é difícil você conseguir executar tudo isso. Parece um conto de fadas que o paciente vai chegar, você vai orientar, muitas vezes é muito difícil isso, né? O contato, conseguir chegar, mas é uma profissão desafiadora, uma profissão que traz muitas alegrias, que traz um poder fazer muito pelo paciente, pela saúde, esse novo conceito que a gente vê da saúde integrada, dos profissionais integrados, o médico integrado com o farmacêutico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Isso, essa interação é muito importante essa também. Integração, né? E o farmacêutico vem entrando aos poucos nessa interação toda. Estando presente também agora no sistema público de saúde, nos programas de saúde da família. Então, eu diria que vai engatinhando para um futuro que se mostra cada vez mais atuante, mais participante, para que o farmacêutico não seja realmente esse profissional que você falou, que fica atrás do balcão aguardando um receituário médico. É um cenário de desafios, é um cenário de busca, de superação, de mostrar realmente a cada dia a importância desse profissional, porque muitas vezes, se você não demonstra a sua importância, o valor da sua tarefa, o quanto a tua atividade, o quanto a sua doação pode ser importante para o paciente, aquilo realmente vai fazer diferença para o paciente. Então hoje a gente precisa realmente mostrar isso para que a gente seja cada dia mais reconhecido. Então, você está acompanhando a entrevista aqui com a Cássia Tomás, essa farmacêutica que a gente aprendeu a admirar pelo trabalho, pela garra, pela competência. Agora está um pouquinho em casa, licença maternidade, cuidando da bebê, né? Quer dizer, está tendo tempo também para cuidar um pouco mais da casa, né? Você vê que lugar lindo que a gente está gravando aqui hoje, Cássia? Olha, realmente, Soraya, eu fiquei de olho em várias coisas aqui não já, dá pra não se encantar, né? Uma coisa lindo. Mais linda que a outra, né? Realmente. Cássia, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, te desejar aí uma carreira mais que consolidada,
tudo que você já vem fazendo, a gente já te admira muito por isso, né? Ela é desenvolta, fala muito bem, é assim que ela atua também. Um 2016 fantástico para você e para sua família, e eu espero você algumas vezes aqui no Encontro Saudável. Tá bom, muito obrigada.